Se você está estudando cibersegurança para virar um hacker, invadir sistemas, fazer pentest, né, explorar falhas, eu preciso te contar uma verdade que aqui, de fato, ninguém no YouTube não vai te contar. E essa pode ser, de fato, uma razão pela qual você está demorando muito para ingressar dentro da área. Não porque aqui o Red Team ele é ruim, mas assim, existe dois lados. E a maioria das vagas, principalmente as de entrada, você está ignorando ali, você não está percebendo. E nos próximos minutos eu vou te mostrar a diferença entre o Red Team e o Blue Team e qual dos dois realmente o Brasil ali está contratando, as empresas brasileiras estão contratando, para que você também não jogue ali seus 2 anos de estudo no lixo. Tudo bem? Então vamos lá. Seguinte, deixa eu te explicar por que isso acontece. A cibersegurança, ela virou uma febre. Todo mundo faz aquele videozinho no YouTube, invadindo, expondo dados, né? Ah, eu invadi aqui a plataforma XYZ com IA, com inteligência artificial, vibe code e várias outras coisas. Esse é o lado que vai dar muito view, que vai despertar a sua curiosidade. Só que isso é uma ponta, cara, uma ponta do iceberg. Por quê? Vou te dar um exemplo. Pensa no time de futebol. O atacante, ele faz o gol, aparece ali na capa, enfim, todo mundo vai lembrar dele, mas nenhum time ali vai lembrar da defesa, né? Vai lembrar só quem foi o campeão. Então, se a defesa não segura, o time não vai ser campeão. E na cibersegurança, de fato, é a mesma coisa. O Red Team é um atacante e o Blue Team ele é a defesa. E adivinha que as empresas mais contratam? É a defesa. É sério. Então, assim, sempre vai ser a defesa. E a maioria das pessoas que estão iniciando na carreira, elas não prestam atenção nisso. Então, assim, elas não prestam atenção que o Red Team ele é ofensivo e o Blue Team é defensivo. E o trabalho, né, que do Red Team, por exemplo, é o cara ser criminoso, o cara de explorar ali as vulnerabilidades de forma controlada pela empresa, né? É o pessoal ali que invade a própria empresa para mostrar os pontos fracos dessa empresa. Então, assim, é legal isso. O Blue Team não, o Blue Team é o defensivo, que vai monitorar, vai detectar, vai ficar até as 3 da manhã ali, né, para fazer investigação, enfim, monitoramento e etc. E esse é o lado chato que todo mundo acha, poxa, esse lado aqui não é legal. E todo mundo vai fazer vídeos para o lado do Red Team, que é achar falhas e expor vulnerabilidades, né? Então, as pessoas não têm interesse pro Blue Team, né? Porque o Blue Team, ele faz aquele monitoramento ali todo santo dia, 24/7. E uma empresa, por exemplo, ela pode contratar um pentest, cara, uma vez por ano. Já o Blue Team não. O Blue Team, as empresas, elas vão precisar desse cara 24/7, que é para detectar, para ter a defesa. Então, assim, eu quero te falar algo que é interessante. O Red Team, não existe o cara junto. Por quê? Não existe alguém que é iniciante, uma empresa vai contratar um iniciante, um atacante iniciante para atacar a empresa dela. Vê se isso não faz sentido. Esse é o lado. Então as pessoas ignoram esse lado e querem entrar por esse lado, principalmente o iniciante. Então, cara, eu vejo muita gente aí que tem 2, 3 anos travada nisso, ali fazendo CTF, treinando exploração, sonhando em ser pentest, por exemplo, e procurando vaga por esse lado, cara. E assim, por incrível que pareça, estão errando nisso, porque as empresas não vai contratar de fato um atacante iniciante. Então, por outro lado, se você olhar no LinkedIn, por exemplo, tem várias vagas de SOC, né, de analistas ali iniciantes, porque é a porta de fato de entrada da cibersegurança. E o mercado, ele não vai ignorar você que está estudando, ele não vai ignorar o seu conhecimento, ele vai ignorar a questão da experiência, porque você precisa ter uma experiência, você precisa ter uma bagagem primeiro, para que você possa ir para o lado ofensivo. Presta atenção nisso, não peque nesses dois aspectos, porque se você entra pro lado aqui só do ofensivo o tempo inteiro, cara, você vai ficar travado. Então vá pro lado ofensivo, pro lado defensivo, estude, investigue, vai ali no seu GitHub, por exemplo, faz projetos, poste no LinkedIn, mostre que você tem aquele conhecimento para você ter capacidade, sendo um júnior, para as empresas te contratarem, e aí sim você começar a sua carreira depois em ofensivo. Mas eu não estou falando para você ignorar a parte que você está estudando ofensivo. Então, assim, eu vejo hoje muitos profissionais insistindo nisso, insistindo nessa porta errada de defesa. Então, pare de insistir nessa porta
e comece a repensar o que você está fazendo. Então, assim, na prática, o que eu quero te mostrar é o seguinte, quero te dar três dicas. A primeira é o seguinte, você precisa entender que o Blue Team, ele não vai proibir você estudar o Red Team para você buscar e melhorar a sua skill, a sua habilidade, porque isso não vai quebrar você, isso vai só te fortalecer. A segunda dica, você precisa ir no seu LinkedIn, né? Você precisa ali ir nas páginas de vaga e começar ali a procurar na lista de SOC Júnior, para depois você procurar de pentest quando você tiver uma experiência. E cuidado com a galera aqui no YouTube que grava vídeo e fica glamouralizando aqui a parte, né, só de ofensivo e não te fala desse lado que você precisa entrar para você ingressar na área. Mesmo que você que seja um autônomo, você precisa pegar uma experiência, você precisa pegar uma bagagem, porque não adianta você querer entrar na parte de Red Team sem ter um conhecimento devido como que funciona. Então imagina o seguinte aqui comigo, imagina assim, que eu quero invadir um sistema, se eu tenho um lado desse sistema defensivo, como eu, atacante, vou saber atacar aquilo ali? Não faz sentido, porque eu preciso entender o que é um firewall, por exemplo, eu preciso entender o que é um AF, então isso tudo são ferramentas e soluções defensivas de monitoramento, e tem pessoas ali desse outro lado te monitorando como atacante. E se você está começando na área e não entendeu como funciona essa parte defensiva, vai ficar difícil você conseguir invadir um sistema, vai ficar difícil uma empresa te contratar, porque você não vai ter a experiência e a expertise suficiente para poder ingressar na parte ofensiva, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para você nesse vídeo. Tome cuidado com a galera que tá gravando vídeo aí, os conteúdos que você tá consumindo, é importante você entender o lado defensivo para depois você tomar ali os objetivos para sua área, no caso, né, que você quer trabalhar na parte ofensiva. Tudo bem? Quero agradecer por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Comente aqui o que você está estudando, se é Red Team ou Blue Team e por que você quis ingressar nessa área, qual o motivo, qual o seu objetivo na cibersegurança. Sempre pense nisso. Tudo bem? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like para ajudar o YouTube, me ajudar esse canal aqui a crescer, a propagar esse conteúdo aqui de dicas, notícias, enfim. Tudo bem? E eu te espero até o próximo vídeo. Então, bora executar meu pequeno caçador? Partiu!